Olá, tudo bem? Como que você está se sentindo hoje? Quais são as sensações, os pensamentos que estão passando pela sua mente? Pronto para receber um pouquinho mais de informação? Vamos lá, né? Hoje nós vamos falar sobre o medo, né? Muita gente tem o sonho de se livrar dele, né? Absolutamente. Tem muita gente que chega para mim e fala assim: como eu faço para não sentir medo? De jeito nenhum. E daí minha resposta sempre é essa: não tem como, você vai ter que lidar com ele. O que eu sempre respondo é: de que tamanho que ele é? Quanto ele está te dominando? E daí nós vamos falar hoje de dois tipos de medo: o medo real e o medo emocional. O medo real é aquele medo de autopreservação. É aquele medo que é necessário para você conseguir cuidar da sua integridade física, emocional. Por exemplo, quando você vai atravessar uma avenida muito movimentada, por você ter insegurança, você não olha mais de uma vez para os dois lados? Olha, isso é o medo real. É o medo que precisa ajudar você a cuidar de aguçar as suas sensações, aguçar os seus sentidos, para que você tenha mais cuidado, né? Então, esse medo é o medo que acontece para que a gente se cuide. E ele não pode ser eliminado, né? E daí a gente tem o medo emocional. Esse a gente quer acabar com ele sempre, né? Porque o medo emocional é aquele que te paralisa. Não é aquele que cuida de você, é aquele que te engessa, é aquele que não te permite progredir. O medo emocional, ele é a raiz de várias outras sensações que são muito ruins para nós, e nós queremos sempre nos livrar delas. Inclusive, tantas e tantas pessoas usam até medicamento para isso, né? Que é o quê? Ansiedade, insegurança, ciúme excessivo, sensação de rejeição, vários outros sentimentos assim. Então, quando a gente vai lá, né, cavando, quando tem esses sentimentos, você vai encontrar na raiz, adivinha, o medo, tá? O medo que nos paralisa é aquele medo que faz com que nós sejamos dominados por ele de tal forma que você não consegue avançar. É o medo que faz os seus pensamentos serem tomados de tal maneira que tudo de negativo começa a emergir da sua mente e tomar você de tal forma que você não consegue mais dialogar com ele. E parece que aquela desgraça terrível já está acontecendo. Então você paralisa. Você já tem aquela sensação e você reduz, né, a velocidade. Esse medo é aquele medo que vem de diversas situações que você passou lá atrás, em que você tentou e não deu certo. Então é como se ele falasse assim, ó, não sofra de novo, vamos paralisar agora, não vamos continuar para você não passar por aquilo. Só que ninguém gosta de ficar no mesmo lugar, não é? Então a frustração ela acaba aparecendo também, porque o medo emocional ele frustra demais. E daí parece que o feitiço vira contra o feiticeiro. Porque quando o medo emocional está tentando te resguardar da dor, ele mantém você no mesmo lugar engessado e paralisado e você começa a sofrer por isso. Porque você fica frustrado, angustiado, se sentindo incapaz, inseguro, porque você não está progredindo. Ou seja, não dá certo, tá? Primeira dica que eu tenho para dar para você. Não tenha medo do medo. Parece antagônico, não parece? Ou redundante. Não tenha medo do medo. O medo, ele tá aí. A questão é, como eu disse no começo, que tamanho que ele tem. Teve uma vez que eu estava assistindo um desenho com a minha filha, estava assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci, que é assim, ó: tenha medo, mas que ele seja de um tamanho que caiba no seu bolso. Então eu comecei sempre a explicar isso para minha filha, que ela pode ter medo e ele vai aparecer, mas se ele for grande como um urso e ele abraçar e mobilizar ela, isso não é bom. Agora, se ele for do tamanho que cabe no bolso, dá para a gente carregar.
Ah, mas como que eu faço um medo que é o tamanho de um urso se tornar um medo pequeno? Enfrentando o medo. Lidando com ele não como mobilizador, mas entenda assim, ó, tô com medo? Eu estou com medo. Mas ele só me mobiliza se eu deixar. E a questão é, por que eu preciso dele no meu bolso? Porque se ele estiver aqui na proporção correta, eu vou ficar mais atento, eu vou ficar com os meus sentidos mais aguçados. Isso vai me levar a fazer aquilo que eu vou fazer muito melhor, com muito maior desempenho do que antes. Então, primeira dica, não tenha medo do medo. Aprenda a lidar com ele de forma que ele caiba no seu bolso, que ele não te domine. Ah, mas ele ficou tomando meus pensamentos, Jennifer, me paralisou porque eu fiquei pensando em milhares de coisas ruins que podem acontecer. Pensa no quanto é ruim ficar parado. Pensa no quanto é ruim não progredir, não vencer e se sentir manipulado, dominado por algo que está dentro de você, que você deveria dominar. Segunda dica, né? Enfrente ele de maneira que você veja a verdade sobre ele e sobre você. Tem uma história de um homem que, quando ele foi dormir, ele viu uma sombra no quarto que era uma cobra. Então ele olhou para aquilo e falou assim: é uma cobra. Então ele passou a noite toda encolhido na cama, com a cabeça coberta, morrendo de medo da cobra. Até que o sol começou a raiar e ele percebeu que, na verdade, a sombra era de um tronco. Daí nós tiramos duas coisas. Primeiro, levanta da cama e vai ver se é uma cobra. Será que não é um tronco? Será que não dá para acender a luz? Toma alguma posição para perceber de fato o que está acontecendo, ao invés de se encolher. Segundo, se de fato é uma cobra, tem como eu matá-la? Tem como eu chamar alguém para me ajudar? Existe essa possibilidade. Então, nós sempre temos condições de agir diante do medo, para que ele não nos domine, para que a verdade, a luz venha sobre aquilo. Porque aquilo, aquela fantasia, aquela sombra que está na sua mente sobre o que vai acontecer, na maioria das vezes ela não é verdade e você fica aprisionado em mentiras. E na verdade o pior não é nem só estar aprisionado em mentiras, é que você nunca experimenta a verdade. Porque você sempre prefere não contar com a dúvida e fica na certeza da mentira. Então, não tenha medo no medo. Faça ele ser de um tamanho que caiba no seu bolso e aprenda a lidar com ele desse tamanho. E terceiro, enfrente ele a ponto de você ver a verdade. Eu aprendi um provérbio com meu marido que é muito legal e que eu tenho usado bastante, né? Sabe aquele provérbio que fala assim, se correr o bicho pega, né? E se ficar o bicho come? Então, vamos acrescentar uma coisa no final que eu aprendi? Então, se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho come. Mas se eu enfrentar, o bicho foge. Tem muitas coisas te dominando que, se você enfrentar, é ela que vai fugir e não mais você. Então, para você se desenvolver e potencializar tudo de bom que tem aí dentro, você tem que fazer esse medo fugir ou que ele seja do tamanho que caiba no seu bolso. Tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.